Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Shalom, graça e paz, varão. João Paulo, Deus abençoe a sua vida, varão. Pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então. Shalom, graça e paz, família. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Ano do nosso milagre, Deus proverá. ano do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, amém? E a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Dona Dalina, seja bem-vinda. O Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Shalom, graça e paz. O Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite,
trazendo sobre nós a sua presença, a presença do teu Espírito. Ao nome de Jesus, nós iremos desfrutar da beleza da tua santidade, nós iremos desfrutar da beleza da tua presença, pois o Espírito Santo se move em nós e nós estamos declarando, devido a essa pandemia, que o Senhor fará um grande milagre, que a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso há de nos livrar, há de nos abençoar, há de resgatar, há de levar cura e um milagre através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero começar a nossa live orando pela Fabiana, pela família da Kate, pedindo ao Senhor que derrama a sua graça, a sua misericórdia, que seja um ano poderoso na vida dessa família, que o Deus de poder, Deus de autoridade, Deus do sobrenatural, possa fazer a excelência do que Ele sabe e é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Amém? Seja bem-vindo, Carla, Rafael, Manuela, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Pai, nós oramos, nós clamamos pela nossa amiga, nossa irmã Fabiana, meu Deus, que se encontra na UTI do hospital. Eu sei que para isso se manifestou o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, para desfazer as obras do diabo. E eu clamo, eu entro em tua presença e clamo através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que nos purifica, o sangue de Jesus que nos lava, o sangue de Jesus que tem poder para curar as enfermidades, para trazer sobre nós, Pai, as bênçãos, a alegria, o poder, a autoridade que há em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É na autoridade do nome de Jesus que nós oramos, nós clamamos, nós te pedimos nessa noite, que faça prevalecer o teu nome, pois nós sabemos que Cristo em nós a esperança da glória. Por isso, nós estamos declarando um grande milagre, nós estamos declarando as promessas do Senhor sobre a vida da Fabiana, sobre a família da Kate. Nós declaramos que o Senhor opera extraordinariamente, que essa enfermidade, que esse mal, que essa palavra maligna, que esse espírito maligno, que esse vírus maligno seja derrotado, seja cancelado e purificado, Pai, através do sangue de Jesus, as vidas das nossas famílias. Guarda-nos, Pai, abençoa-nos. Deus abençoe a vida da Cristiane, Pai, da Cristiana. Nós declaramos sobre a vida do Júnior, meu Deus, um milagre, as bênçãos do Senhor. Boa noite, família, sejam todos bem-vindos. Nessa noite de domingo, nós estamos com essa live hoje. Domingo que vem também nós estaremos só com a live, porque ainda não está liberado para os cultos presencial, amém? Então, nós estamos profetizando um grande milagre, nós estamos profetizando as bênçãos do eterno, nós estamos profetizando o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E aí, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, a importância de nós estarmos firmes na fé, firmes na palavra, firmes no sobrenatural de Deus. Júnior, seja bem-vindo, varão, e declaramos aquilo que nós cremos. Por isso, o tema de hoje é vencendo a incredulidade para conquistarmos as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Para isso, nós precisamos estar muito atentos o que diz a palavra, o que diz o Evangelho, o que diz os discípulos de Jesus em especial. Hoje eu quero falar sobre o livro de Tiago. Tiago, que era, além de discípulo, era irmão de Jesus. E ali ele teve que vencer a incredulidade para conquistar as promessas que Deus tinha para a vida dele. Não é diferente na minha e na sua vida. Nós precisamos tomarmos decisões importantes. E toda decisão, ela parte da maturidade que nós temos de entender, de compreender, de aceitar e confessar as nossas debilidades. Por isso, vencendo a incredulidade. Por que vencer a incredulidade? Olha que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 6 do verso 5 até o verso 8, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria,
roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Ser vacilante é mente dividida. O que eu e você, nós precisamos entender. Vamos orar sim, Lucilene, em nome de Jesus. Estaremos orando também ao final e declarando a bênção, declarando o milagre, o poder da autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Então, é isso que Tiago nos chama a atenção. Ele tinha uma mente dividida entre a religiosidade e a fé, entre a vontade de entender as coisas pelo raciocínio humano do que entender as coisas pela fé. Então, a convivência de Tiago com Jesus levou a ele ter maturidade para entender que verdadeiramente as Escrituras se referia a Jesus, pois Jesus cumpriu nele, na sua vida, ele cumpriu se entregando para morrer naquela cruz do Calvário, e aquilo foi o ponto-chave para discernirmos as coisas de Deus e as coisas dos homens. Por isso, nós precisamos vencer a incredulidade. Incredulidade fala de imaturidade, acharmos que as coisas têm que ser conforme a nossa vontade, que as coisas têm que acontecer conforme aquilo que eu penso, que eu acho, pelo meu senso de justiça próprio. Isso, nós precisamos entender algo importante na nossa vida. Como diz Tiago aqui no verso 2 do capítulo 1, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. A provação significa que nós estamos sendo atacados, ou que estamos passando por uma situação que nós gostaríamos de esquecer, relacionado à dor, à perda, a falhas, a fracassos, a decepções, porque muitos dizem, pastor, olha, já tentei de tudo, mas nada dá certo, seja em qualquer área da sua vida, seja da área sentimental, física, pessoal, espiritual, emocional, de relacionamento, não importa em que área você está passando, em que área você está tendo dificuldade, o importante é eu ter maturidade para não desistir das promessas de Deus, eu ter maturidade para entender que nós vamos vencer, que nós vamos superar, porque Cristo em nós a esperança da glória. Então, não se resolve nada porque estamos passando com o sentimento de buscarmos os culpados, de buscarmos dificuldades, de olharmos superficialmente para as coisas e querermos que ela desapareça. Incredulidade não desaparece. Incredulidade se enfrenta e se vence através da maturidade de sabermos que tudo é possível ao que crê, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter maturidade, como diz aqui Tiago. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Não está dizendo uma ou duas, está falando de diversas. Na nossa caminhada com Cristo, o que prevalece é a nossa maturidade de entendermos que temos que ser fortes, temos que ser persistentes, temos que ser maduros no relacionamento, seja pessoal, no casamento e até com Deus, porque por muitas vezes queremos desistir, queremos
Pois pensamos que Deus não está interessado em nos ajudar. Porque, pastor, é muitas provas. Sim, por isso que o Evangelho de João diz que no mundo tereis aflições. Nós estamos neste mundo. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui por um breve tempo para darmos testemunho, para falarmos daquilo que nós cremos e daquilo que nós recebemos conforme o poder de Deus que opera em nós. A fé, ela não pode ser aperfeiçoada, pois a fé é um dom de Deus. E aquilo que Deus nos dá já está aperfeiçoado. O que tem que ser aperfeiçoado em mim é a minha vida, é o meu caráter, é a minha personalidade. Então eu preciso restaurar, eu preciso ter maturidade para que eu possa crescer através da fé, para que eu possa crescer através dos dons, pois os dons que Deus dá, ele é completo. Deus não dá 0,5%, Deus nos dá 10%, Ele dá 100% dos dons, da unção, da autoridade. É nós que precisamos crescer, é nós que precisamos ter maturidade, é nós que precisamos ter força, é nós que precisamos ter perseverança naquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque a questão não é Deus que falha, somos nós que somos mutáveis. Deus é imutável. Então, tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que Deus concede, tudo que é concernente ao seu reino é perfeito, é santo, é digno, é valoroso, é poderoso, é autoridade. Eu preciso vencer como? Não sermos vacilantes. Eu e você, nós precisamos ter uma mente firme, não dividida. Nós precisamos ter consciência que nós estamos enfrentando um adversário. E esse adversário conhece em totalidade as nossas debilidades e fraquezas. Baseado nisso, eu preciso ser forte. Eu preciso ter discernimento. Por quê? Olha o que diz o verso 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reserva, Deus não te chamou com reserva, te dando palavras que você não vai conseguir, se você conseguir, se você achar que deve, não. Ele está dizendo, peça com fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se a fé é o firme fundamento, ela não pode ser dividida. A minha mente não pode estar dividida. A minha mente tem que estar firme, consolidada, madura, perseverante, motivada, convicta, experiência com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa de Cristo, pois a palavra diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, eu convido você nessa noite a permanecer firme, a permanecer convicto da proteção de Deus pela fé nessa pandemia, nessa crise, nessa luta, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando. Não deixe a incredulidade dividir os seus pensamentos, dividir a sua fé, roubar a sua esperança, roubar a promessa de Deus no seu coração. Precisamos vencer a incredulidade e a religiosidade para alcançarmos a maturidade cristã. O que chama a atenção na passagem, na leitura do livro de Tiago, era a experiência com que Tiago fala da sua vida com Jesus, do seu relacionamento com Jesus, das dificuldades que ele enfrentou, das dificuldades que ele passou, das lutas que eles atravessaram quando não estava crendo, com incredulidade, e a partir do momento que ele começou a crer, olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 16. Diz assim, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto,
ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. A nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, concupiscências, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Uma mente dividida, uma mente que está debaixo de um ataque, de uma incredulidade, ele está sendo enganado, para que se deixe permitir os desejos enganosos, pecaminosos, para que se autoproclame injustiçado por Deus, porque eu estou passando por isso e Deus não me abençoa. Eu estou enfrentando essa crise, essa enfermidade, essa doença, esse problema conjugal, esse problema de relacionamento, esse problema financeiro, e Deus não está importando com as minhas crises. A realidade é outra. A realidade é que nós precisamos perseverar. Perseverar no quê? Na promessa que Deus diz estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete dizendo que vai cumprir em nós todas as suas promessas. Tudo que ele nos prometeu vai se cumprir. Só que eu preciso entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para que sejamos o quê? Aprovados. Pois ele diz aqui, feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Jesus foi provado. Jesus enfrentou provações, dificuldades. Jesus enfrentou traições. Jesus enfrentou a hipocrisia da religião. Jesus enfrentou aqueles que diziam que ele era o rei, logo diziam também deveria ser crucificado. Jesus teve maturidade para não se deixar levar por sentimentos, não se deixar levar por aparência, por amiguinhos que dão tapa nas suas costas. Jesus teve maturidade para entender que aquele momento refletia o que Deus dizia, que ele deveria crer até a morte, e morte de cruz. Nós devemos acreditar, não importa o nível de dificuldade que você está passando. Não permita que o inimigo trabalhe trazendo os maus desejos, os maus pensamentos, os pensamentos de incredulidade. Mantenha a esperança, mantenha a fé, mantenha a palavra de vida na sua boca, mantenha a palavra de salvação no seu coração. Acredite, independente de circunstâncias, independente de sentimentos, precisamos ser fortes. Precisamos ter maturidade para entender que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória para que se manifeste o poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, na minha e na sua vida. Por isso, o chamado de Tiago é para que sejamos pessoas perseverantes, pessoas que não afastam do Senhor por causa das lutas, não se afasta da palavra de Deus por causa do sentimento, mas examine as Escrituras, pois ela mesmo diz a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nunca teve a intenção de abandonar a promessa de Deus por causa das provações, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa das traições, por causa das crises que ele enfrentara através
da desistência dos discípulos e quantas vezes Jesus tinha que estar sempre motivando-os, fortalecendo-os, chamando a atenção dele para não olhar as circunstâncias, mas olhar para o autor e o consumador da fé deles, que era o próprio Senhor. Então, eu e você precisamos ter essa consciência. Tiago deixa claro na sua escritura, no seu livro, que precisamos deixar de enfatizar as provações e passar a convencer as pessoas a praticar a fé, como ele também fazia. Nós precisamos entender que se estamos passando por uma provação, não enfatizemos essa provação. Vamos combatê-la pela fé. Qual fé? Na palavra. Qual fé? Na pessoa de Jesus Cristo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, para desfazer as obras do diabo. Então, se Deus não está me tentando, eu estou sendo tentado pelas próprias concupiscências, pelos maus desejos e por um inimigo que trabalha incansavelmente para tirarmos do propósito, para fazer você colocar os seus olhos, colocar a sua mente, trazer divisão e fazer você enfatizar o problema, ao invés de convencê-lo através da fé no nome de Jesus. Por isso que eu e você, no livro de Hebreus, capítulo 10, olha como é interessante, verso 36, Hebreus 10, 36, que diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Então, eu entro numa situação dolorosa na minha vida, seja qualquer área que for, sentimental, financeira, emocional, espiritual, e aí o 35 diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Você precisa ter confiança na promessa de Deus. Você precisa ter confiança na pessoa de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Qual é o propósito das provações na nossa vida? Se não é Deus, que nós aprendemos aqui no livro de Tiago, que Deus não tenta ninguém, pois não há nele espírito mau. Se nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, maus desejos, para sermos persuadidos a sairmos da presença de Deus, eu preciso confiar. Porque o propósito do inimigo não é simplesmente trazer uma derrota na sua vida, trazer uma ruína na sua vida, é te levar para o inferno. Esse é o propósito do inimigo, é levá-lo você à morte eterna. Quando Jesus fala vida eterna, é termos vida eterna em Cristo, morarmos nos céus, não sermos levados ao Hades, não sermos levados ao confronto de vivermos eternamente na perdição, como já está condenado o nosso adversário. Por isso, a importância dessa confiança. A confiança vence a incredulidade. A confiança mantém a esperança. A confiança mantém a minha fé. E aí ele diz, no verso 37, pois dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Como Deus não pode retroceder na cruz do Calvário, como Deus não pode anular o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós também não podemos abandonar a fé. Por isso a maturidade.
Por isso a maturidade vence a incredulidade e a religiosidade. Eu tenho que ser maduro para entender que essa aprovação é leve e momentânea e vai produzir um eterno peso de glória na minha vida. Tem coisas que só nós, em Cristo Jesus, podemos vencer. Eu não posso vencer por você. Eu não posso vencer pela sua fé. Mas eu e você, nós, juntos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Por isso, não desista. Se você errou, nós temos um advogado que é fiel e justo para perdoar e nos purificarmos de toda injustiça. Eu entendo que nós temos condições de vencer. Por isso, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança. Vai ao trono da graça, do favor imerecido. Vai aos pés da cruz, onde Jesus Cristo de Nazaré se entregou por nós para matar e morrer os nossos pecados. E ali ele nos restituiu com a sua própria vida. Isso é maturidade. Maturidade nos leva a compreender que sempre nós estamos errados e Jesus está certo. Dentro de um relacionamento, não é um que erra, os dois erram. Só que em Cristo, Cristo nunca errou e nem vai errar. Eu preciso ter a maturidade para reconhecer as nossas debilidades. Porque se você regredir ou retroceder, olha o 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Por que nós seguimos avante? Aqui é interessante que a palavra diz no livro de 2 Timóteo, como é tremendo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Olha como é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O 13. Persevera com fé e o amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã teologia que observastes em mim, ou doutrina. A doutrina dos apóstolos é a perseverança que eu preciso ter, é a perseverança que eu preciso adquirir com maturidade, sabendo que vamos enfrentar muitas adversidades. No mundo tereis aflições, nem por isso vou desistir das promessas de Deus. Vou desistir da chamada de Deus. Vou desistir da vitória que eu tenho em Cristo Jesus, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se em Cristo somos mais do que vencedores, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso superar a mim mesmo, as minhas emoções, os meus sentimentos e ter humildade suficiente para reconhecer e pedir perdão e perdoar, pois o perdão nos eleva, o perdão nos traz força, nos faz mais forte, nos faz capacitados para superarmos qualquer adversidade. Então, toma atitude de fé, seja forte na provação. Tenha esperança em Jesus Cristo, pois Ele é o autor e o consumador da minha e da sua fé. Não baixe a guarda, não desanime por causa da pandemia. Deus tem o controle. E aqui, no capítulo 2, no verso 12, diz: se perseverarmos como Ele igualmente, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas, se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar, com grande amor,
ele suportou a dor na cruz do Calvário. Por isso, Lucilene, por isso, Fabiana e família, vamos crer, vamos buscar. Nós estamos orando por pessoas, né, que estão passando por sérios problemas de enfermidade, de câncer. Nós estamos declarando a vitória, nós estamos declarando as promessas de Deus na sua vida. Irmãos e irmãs, pense, antes de você tomar qualquer atitude que venha a ser rebeldia, não retroceda. Não retroceda na sua fé, não volte às práticas mundanas, não volte às práticas do seu passado. Vigie, tenha postura de ser perseverante, tenha postura de crer, de suportar, de enfrentar, de manter a sua fé no alto nível, que faça de você uma pessoa que Deus agrade, que Deus te ouça, porque você tem sido perseverante e não retrocedeu. Porque nós não vamos retroceder diante de tamanha guerra, diante de tamanha luta. Pelo contrário, manteremos a posição, manteremos o foco, manteremos a aliança, manteremos o chamado do Senhor em nossas vidas. Amém? Por isso, precisamos vencer a incredulidade e a religiosidade para alcançarmos a maturidade cristã, vencendo, não sujeitando, não se entregando às paixões, não se entregando ao velho homem, mantendo firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que nos prometeu. Por isso que Tiago diz que nós não podemos retroceder na nossa chamada, não vamos retroceder diante do chamado glorioso do Deus Todo-Poderoso, pois precisamos ser constantes, precisamos ser fortalecidos, precisamos ser capacitados pelo dom, pela fé, pelo amor e a alegria de servirmos a um Deus que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Seja forte, seja ousado, seja determinado em alcançar o seu milagre. Você do Instagram, do Facebook, o seu passado já foi perdoado. Deus pagou um alto preço para que você pudesse hoje olhar para os céus e declamar que daquele lugar virá o meu socorro. E o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Amém? Pai, nós oramos nessa noite, nós adoramos o teu santo nome e louvamos ao Senhor pela beleza da tua santidade. Faça fluir, faça reinar, nos dá graça, nos dá força, nos dá ousadia de permanecermos focados no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a vencermos a incredulidade, a vencermos a religiosidade. Pai, nós não vamos retroceder, nós não vamos abandonar a fé, nós não vamos abandonar a cruz do Calvário, nós não vamos negar o sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, nessa noite tão sublime, tão maravilhosa, nós nos colocamos em tua presença e confessamos ao Senhor: Senhor, somos fracos. Senhor, temos crises emocionais, temos crises dentro de nós e às vezes achamos que desistir é uma opção. Mas nessa noite reconhecemos que Cristo em nós a esperança da glória. Senhor, se o Senhor não retrocedeu quando clamou ao Pai que, se possível, livrasse aquele caso, e contudo ele reconheceu que não faça a vontade dele próprio, mas a sua vontade. Senhor, por mais difícil que seja, por mais tentado que sejamos a retroceder, nessa noite nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, olhe pela vida da Fabiana, meu Deus, olhe pela vida do esposo, da tua serva, Senhor,
Dona Lucilene, mãe da Kate. Eu clamo o Senhor nessa hora. Eu clamo o Senhor, meu Deus, pela vida do Gilmar Coelho. Meu Deus, pela vida do José Carlos. Pela vida da Márcia. Pela vida, meu Deus, do Márcio, da Tarso. Meu Deus, eu clamo. Peço o Senhor nessa noite. Faça a diferença na vida da essência da adoração e de todos aqueles que invocam o teu santo nome. Meu Deus, pelo milagre na vida do meu tio Jorge, da minha tia Fátima. Meu Deus, da vida da Elisa, do Josimar, da Josiel, da Angélica, os seus avós. Meu Deus, da Kelly. Meu Deus, eu clamo o Senhor na vida do Neviton, da Neubia, do Teles. Meu Deus, eu peço o Senhor na vida do Pedro, da Nivalda. Eu clamo nesta noite. Não nos deixe retroceder na vida da tia Marina, tia Lourdes, tia Olinda, meu Deus. Na vida da prima Regina, dona Idalina. Que o Senhor mantenha a nossa fé firme. Sejamos ousados. Márcia Torres. Pai, nós clamamos nesta noite o seu Pai. A dona Ireni, meu Deus. Tenha compaixão de nós. Faça um milagre acontecer. Pastor Fabiano, pastora Cláudia, família. Eu clamo o Senhor nessa noite. Pastor Anderson, pastora Amy. Faça um grande milagre, meu Deus, em nossas casas, família. Não nos deixe retroceder. Pois eu sei que esse ano, meu Pai, nós vamos ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque vamos vencer a incredulidade e mantemos a nossa fé viva, a nossa esperança no Deus de Israel, no Deus que fez a promessa, pois Ele é fiel e justo para proclamar o seu nome. Deus nos ajuda, pois o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não terá prazer nele. Pai, faça diferença na nossa vida. Esse ano eu creio que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e que esse ano o seu nome possa ser engrandecido através da nossa fé. Amém? E a graça e a paz, o amor incomparável do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, prevaleça e permaneça. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Um beijo no coração, família. Graça e paz, boa noite. Uma semana de êxito, uma semana de vitória, uma semana de fé perseverante nas promessas do Senhor em nossa vida. Tenha ânimo, tenha alegria, tenha convicção de que Deus está na nossa causa, de que Deus fará a diferença. Considerai motivo de júbilo. Tenha alegria no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Shalom, família. Graça e paz. Beijo no coração. Boa noite.